Pessoal, vamos para uma aula rápida aqui, uma aula de como a gente pode formatar as tabelas. Isso aqui cai muito em teste de emprego sobre Excel, então é importante, apesar de tentar agilizar no tempo aqui, mas é importante vocês testarem bastante aí, fazerem alguns exemplos de tabela para a gente treinar isso, e qualquer dúvida me manda que a gente vai resolvendo junto. Bom, aqui eu construí duas tabelas rápidas, aqui uma de lista de clientes e outra de tabela de vendas, e a gente vai formatar elas, essas duas tabelas que estão na mesma planilha aqui na Plan 1, tá? E a gente vai formatar aqui de acordo com alguns itens que normalmente os testes de emprego pedem. Eles pedem para colocar o número, o tamanho da linha. O tamanho da linha a gente vê aqui, tá? Então cada linha que a gente passa, a gente pode mudar o tamanho. Então tá a altura 15, que equivale a 20 pixels, né? Aí a gente mexe se quiser. Então se tivesse pedindo, eu quero a altura 12 no teste, a gente teria que vir aqui a altura 12, que é 16 pixels. Vou deixar a altura 15. Isso se for só uma linha específica, né? Se for todas as linhas, a gente não precisa ficar indo uma por uma. A gente clica aqui, seleciona todas as células e aí a gente muda aqui, ó, ele já muda a altura de todas as linhas porque está tudo selecionado, tá? Eu vou deixar tudo como 15 mesmo, mas é muito importante saber disso. Bom, vamos lá. Então primeiro eu vou tirar as linhas de grade. A gente já viu na aula de introdução do Excel como que faz. A gente vem aqui em exibição, clica aqui em linhas de grade, tá? Tirou, tá mais limpo. Vou voltar aqui para a página inicial. Eu vou formatar primeiro essa e depois formatar essa outra tabela aqui, tá? Bom, normalmente nos testes de emprego eles pedem para colocar o cabeçalho com um destaque maior, né? Então normalmente eles pedem para colocar com o fundo da célula uma cor escura, a fonte com uma cor clara, e aqui nos registros, né, da tabela, nas linhas, eles pedem para ser fundo de célula de cor alternada. Normalmente eles falam, olha, tem que ser a cor cinza, a cor azul, cor preta, enfim. Então aqui a gente vai colocar a cor que a gente quiser, né? E depois a gente tem que ajustar a coluna também. Então, por exemplo, aqui sobrenome, na verdade é sobrenome, né? E aí o que a gente faz? Ou a gente pode colocar para o lado aqui, né? Só que o Excel ele ajuda bastante a gente. Então, se a gente quiser, a gente seleciona tudo, que todas as células, em qualquer uma das colunas que a gente passar com o mouse em cima, a gente vai ver que se a gente for entre uma e outra, ele fica esse sinal. Se a gente der dois cliques, ele ajusta todas as colunas com a... Deixa eu dar um clique. Dá dois cliques, tá vendo? Ele ajusta... Eu vou apagar essas duas colunas aqui. Lado direito, excluir. Tá? Você pode ver que ele ajusta todas as colunas na largura que tem que ser. Então, por exemplo, essa aqui, coluna F, que tem a palavra Itaquaquecetuba, que é um pouco maior, ele vem e ele ajustou o que o Excel faz? Ele ajusta exatamente ao tamanho da célula que tem maior quantidade de caracteres nessa coluna. Então pode ver aqui na F, ele ficou com o tamanho de 15.43. Mas aqui na C, que é mais curta, ele ficou com um tamanho de 8.86, ou seja, ele ajusta, né? O Excel ajusta pra gente. Isso é muito importante. Bom, vamos formatar a tabela então. Então aqui no cabeçalho dessa eu vou colocar uma cor azul forte aqui. Tá vendo? Ele ficou feio, ficou ruim, porque aquilo que eu estava comentando. Normalmente pede para colocar um fundo escuro e atrás e na frente uma letra clara. Então aqui coloca uma letra branca, né? Aí às vezes eles pedem para fazer na tabela registro fundos alternados. Então aqui eu vou colocar um fundinho cinza claro, aqui eu vou colocar um fundo azul clarinho. E aqui é importante também que a gente poderia fazer, aqui eu vou colocar um negrito também, aqui no cabeçalho, selecionei aqui, ficou aqui que ele vai para negrito.
Aí o que, que a gente deveria fazer? Se a gente quiser, claro, a gente quer formatar essas outras duas linhas também. Tem duas formas, tá? Uma forma é a gente fazer a mesma coisa que a gente fez nessa primeira e na segunda linha aqui, mas é que é importante a gente ver que existe esse botão de pincel de formatação. Ele copia a mesma formatação de algum intervalo que você selecionou e ele replica para onde você quiser. Então, como a gente quer que ele mantenha esse padrão, né, dessa formatação, eu vou selecionar aqui só essas duas, clico no pincel, ele fica tracejado. Tracejado quer dizer que ele está selecionado. Tá? E aí eu venho aqui e clico até onde a gente quer. Vou clicar fora para vocês verem. Olha, pode observar que ele ficou exatamente a mesma formatação que a gente já tinha feito. Isso agiliza bastante. E normalmente eles pedem também para mexer com o alinhamento, tá? Então aqui eu vou centralizar. A gente já viu na outra aula também, que é centralizar o texto. Cliquei aqui, centralizou. E às vezes eles pedem para colocar borda, tá? Às vezes eles não pedem, não falam de cor na borda, às vezes falam. Então se não falar de cor, vem aqui ó, todas as bordas. Pode ver que ele está com a borda pretinha. E se ele pedir cor, não, no teste tem que ser cor borda branca. Vamos supor que eles tenham exigido. Então a gente vai aprender a mudar a cor. Seleciona tudo a tabela de novo, que quer. Clica aqui. Tem os tipos de borda, né, das células. E aí aqui tem a cor da linha. Você seleciona a cor que quer. Eu quero cor branca. Então seleciona aqui cor branca. E aí vem e clica aqui de novo. Pode ver que ele está com a borda agora branca. Tá? E aqui o título, lista de clientes. Eu vou mesclar essas células, que a gente quer que ele fique centralizado aqui, tá? Então mesclei, isso aqui virou uma célula só, centralizou, e aí eu vou aumentar o tamanho aqui da fonte. Vou colocar o tamanho 20, pode ver que ele ficou comido, a gente tem que ajustar a linha aqui, então eu vou dar dois cliques, ele ajusta a linha, então a gente testa a tabela lista de clientes. Vamos fazer a mesma coisa, as mesmas formatações que a gente fez nessa tabela para outra, tá? Só que a gente tem que prestar atenção aqui o seguinte. Aqui eu não preenchi o data ainda, eu deixei para a gente preencher juntos, para você ver a questão de formatação. E aqui tem o valor da venda, que a gente tem que, como é uma moeda, a gente tem que colocar isso aqui em reais, tá? Então vou colocar aqui a data 10 de janeiro de 2016. O Excel já formata sozinho, tá? Eu vou pegar aí, o Excel é interessante que quando a célula está ativa, ele fica com essa bordinha preta aqui, ele fica com essa cruzinha, e se a gente quiser, a gente clica aqui, eu estou clicando com o botão lado esquerdo do mouse e vou arrastar. Ele já vem preenchendo, ele é inteligente, tá? Como se fosse 17 e 18 de janeiro, como se cada venda aqui tivesse sido feita um dia diferente, tá? E é importante observar também que automaticamente ele já veio e configurou esse campo como data. Ele entendeu que isso aqui é uma data. Mas aqui no valor da venda ele não entendeu que isso é uma moeda, isso é real. Então a gente vai ter que selecionar aqui, ó. Estou selecionando as células, fiquei clicando com o lado esquerdo e trouxe até aqui embaixo. Eu vou colocar aqui moeda, tá? Clico lá aqui nessa setinha e escolho português, reais, tá? É cifrão Brasil. Clico aqui, ele já formata aqui pra gente. Agora vamos formatar a tabela no mesmo esquema que a gente fez aqui nessa primeira tabela. Então, aqui a gente pode usar aquele mesmo... vamos formatar de novo, né? Eu vou selecionar aqui, aí a gente coloca um fundo azul escuro, cor branca, negrito. Aqui eu vou fazer a mesma corzinha aqui, eu vou colocar cinza. Aqui eu vou colocar um azul clarinho também. Por que que a gente não pode pegar essa formatação que a gente fez aqui para cá? Porque você observa que quando a gente faz isso, copia e a gente passa para outra tabela, os campos não são iguais. Então, por exemplo, aqui está com o campo data, se a gente pegar o segundo campo, que é sobrenome é texto, ele vai pegar isso aqui, ele vai transformar num campo texto. Então, para a gente não é interessante. Só é interessante utilizar o pincel de formatação quando a gente for formatar os mesmos campos, tá? Então, aqui eu posso formatar os mesmos campos. Vou colocar aqui até o fim aqui embaixo, tá?
você não entender, manda uma mensagem para mim, manda um e-mail para mim que eu tento explicar um pouco melhor isso aqui para vocês. Eu vou colocar a borda branca. Eu acredito que não precise mudar, porque a gente já mudou a cor da linha lá, e isso não precisou. Vou centralizar e está formatado do jeito que a gente quer. Aqui eu vou fazer a mesma coisa que a gente fez aqui nesse título, lista de clientes. Vou pegar aqui, vou mesclar e centralizar, colocar em negrito, que deixa eu ver o tamanho da fonte. Aqui foi a fonte 20, então aqui eu vou colocar a fonte 20 também. Vou subindo 2, 16, fonte 20. Perfeito. Então aqui a gente tem duas tabelas, que elas estão formatadas. Como eu falei, no teste de Excel, normalmente isso vai estar na prova, né? E vai estar informando qual é o tamanho da fonte do título, qual é o tamanho da fonte do cabeçalho, qual é a cor que tem que ter, qual é o tamanho da altura da linha, o tamanho da largura da coluna. Tem que saber que aqui quais são os campos que mexe, tá? Formatação vai falar que o valor da venda tem que estar formatado para moeda, para real, a data tem que estar formatado para data, tudo conforme a gente viu aqui. Muito obrigado pela atenção, bons estudos, vamos para a próxima aula. Até mais.